Oi, gente! E aqui falando sobre comunicação e, é claro, com uma liderança feminina na área da radiodifusão. Sim, na área do setor do rádio, onde abrange todos os setores da comunicação. É muito importante e como a gente precisa reforçar a importância da liderança das mulheres nesse meio que é tão competitivo, um meio também tão dominado até então por homens. E aqui comigo, nada mais nada menos, a Thaís Abreu, que é diretora-geral da Kiss FM e da Top FM. Top FM, ou seja, dois segmentos totalmente diferentes. Seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui hoje, me recebendo. É um prazer estar aqui e contar um pouco da minha história, né? Eu assumi a Kiss FM quando ainda era nova. Era um desafio muito grande quando eu entrei, porque eu era nova, assumindo a direção, né, da emissora, que tinha um desafio grande de crescer no segmento de rock and roll, que trouxe o conceito de rádios de fora do Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos, que já existia o conceito de classic rock radio. E no Brasil não existia ainda essa ideia de uma rádio segmentada. Então, a gente foi pioneira nesse sentido e se manteve fiel ao segmento desde o início, né? Então, a gente fala que a gente não tem ouvintes, a gente tem fãs. Legal. Né? Então, a gente tem ouvinte que tem tatuado no corpo o logo da rádio, que é realmente muito fanático pela rádio. Isso que é interessante, porque como você falou uma frase muito legal agora, vocês não têm ouvintes, vocês têm fãs. Isso é uma forma também de ressignificar esse público, sabe? Que acompanha vocês há muito tempo. Porque realmente tem que ser fã, tem que gostar de escutar, sabe? Gostar de estar ali, querer saber o que vai vir na programação da Kiss. Porque a Kiss existe há quanto tempo? Desde 2001. 2001, sim, bastante tempo. E no caso a Kiss e a Top? A Top, ela era a Tupi FM, né? Ela era a primeira colocada de audiência com a música sertaneja, e depois mudou o nome para Top, e aí ela deu uma queda na audiência, e agora a gente está recuperando, está crescendo novamente para recuperar a liderança. Nossa, isso é muito bom, e com certeza vai conseguir, vai alcançar. Porque, claro, como eu estava dizendo antes ali no início, é difícil, sabe, ver mulheres realmente nessa posição de liderança em grandes emissoras, né, de comunicação, certo? Em radiodifusão, principalmente. E como foi para você essa transição? Porque eu vi que você mandou ali para mim, você começou em outra área, essa formação. E como é que foi para você vir dessa área e assumir a liderança dessas duas rádios? Na verdade, assim, a minha família é da radiodifusão. Sim. E eu quis ter uma experiência fora antes de trabalhar com rádio. Na verdade, eu passei por rádio até antes, né? Fiquei um tempo. Aí eu falei, não, eu quero ter um conhecimento do mundo lá fora, de outras empresas, de outros segmentos. Então, foi aí que eu trabalhei na área de marketing, de grandes multinacionais. E depois eu voltei com essa bagagem para a rádio. Legal. Isso, então, você trabalhou na área corporativa. Sim. Para ganhar essa experiência. Você já trabalhava na área corporativa e já pensava em assumir a rádio? Já? Na verdade, já tinha sido planejado isso. Ah, legal. Eu queria ter uma base de conhecimento e queria depois implementar nas rádios. Então, eu trabalhei não só no Brasil, também trabalhei em todos os países da América, implementando melhores práticas de vendas e de marketing. Ah, que interessante. Porque, no caso, você foca muito nessa área comercial, então, da Kiss, ou numa administração geral? Eu sou uma administração geral, mas eu tenho um foco grande de comercial. Sim, você tem essa veia comercial. Aliás, sem isso, não tem como qualquer emissora se manter, não é verdade? Até porque a gente sabe que uma emissora de rádio e televisão é um mercado, é um negócio caro para manter, não é verdade? Bastante. Nossa, realmente, principalmente aqui no Brasil. Então, está cada vez mais difícil, né? Porque os custos aumentando bastante, as verbas diminuindo. A gente está tendo que se reinventar para conseguir crescer. Pois é, e como é que está sendo esse processo de se reinventar, assim? Que, na verdade, hoje a gente fala muito em inovação. Sim. Então, a gente tem que estar sempre vendo o que está acontecendo. Estava comentando aqui, antes de a gente começar a fazer essa gravação, sobre esse evento que teve, que é a Expo 7, que teve aqui em São Paulo, que é interessante isso, porque falaram muito essa questão realmente de inovação, de disrupção, sempre falam, só que mais do que nunca, fazer esse processo, sabe, de transformação, tanto a TV 3.0 hoje, quanto também uma rádio
3.0. Então, hoje a rádio, a TV não é só a TV que a gente assiste hoje em casa, ela assiste pelo smartphone, uma TV realmente no smartphone, a gente assiste ali, está vendo no celular, está interagindo. O rádio é a mesma coisa, a gente está escutando. E agora quer ver a imagem. Ver também a imagem. Então, esse processo de inovação, como é que está sendo para vocês, essa virada de chave? Então, a gente está investindo no streaming, né? E a gente está construindo um podcast bonito lá na rádio para fazer tudo integrado com um espaço para fazer banda ao vivo também dentro do que legal. Do podcast. Sim. A gente está querendo investir nisso para ter essa parte do streaming, uma programação também paralela. Por exemplo, parte da programação não vai ser só no dial. A gente vai ter uma programação específica pro streaming, pro podcast. Isso, exatamente. Que é interessante ter isso, porque tem outras rádios que também fazem, e pô, que legal. E justamente a Kiss, que é uma rádio tão querida, tem tantos fãs, não tem ouvintes, tem tantos fãs. Isso é muito interessante, ter essa possibilidade justamente de criar algo que seja relacionado com o público, alvo, claro, mas também que seja uma coisa diferente. Exatamente. Porque também porque a música escuta o rádio, sabe? Aquela coisa. Por que vai ser, por exemplo, esse streaming? Aí que tá, é um desafio, não é verdade? Exatamente, porque assim, a ideia é assim, o público que... Um programa mais específico, que a gente não sabe se o público geral vai se interessar por aquele assunto, a gente dá essa opção para o ouvinte acompanhar pelo streaming. Então, no streaming, ele vai poder ter conteúdos mais específicos. Legal, que ele vai lá poder escolher um demand, por exemplo. É isso. É interessante também ter uma... ao vivo, passando. Mas daí é uma coisa que estão estudando para ver. A gente está fazendo, e além da Kiss FM, a gente tem a Kiss TV também. Isso, a Kiss TV, que legal. Isso. No canal 33.2. Já tem uma programação lá? Atualmente é clips, né? Certo. Clips de rock. Mas é interessante movimentar. Então. Essa é a ideia. A gente está trabalhando para construir esse conteúdo diferenciado para a TV também. E é interessante isso, quando a gente fala, participa de seminários, congressos, quanta coisa vem mudando realmente. E está muito ligada, certo, Thaís, com a questão da internet. Então, que internet o quê? Redes sociais. Não tem como dissolver uma coisa e outra. É claro que são públicos diferentes. Sim. Por exemplo, a TV vai continuar sendo assistindo a TV, só que de outras formas, porque ainda é um veículo de massa. O rádio é um veículo de massa, que, na verdade, o Brasil tem muitos pontos que não pega a internet. É verdade. A gente acha que... Não, tem muitos lugares que não pega internet. É porque a gente está acostumado a São internet. Paulo, mas tem a realidade do Brasil afora que não tem internet. Sim, que é totalmente diferente. E aí é o alcance do rádio. Exatamente. Eu vi um filme, que não vou dizer o nome, ou vou dizer o nome Um Dia Depois de Nós, que tem aquela parte que deu um bug, milênio, e que dá problema na internet em tudo, e a única coisa que a pessoa está andando de carro que fala o que está acontecendo é o rádio. Gente, eu não esqueço isso, foi muito interessante, sabe? Porque, olha só que legal, a única coisa que está funcionando, dando a notícia mesmo, é o rádio, por conta das ondas e tal. E não tem a ver com a internet, assim, nossa, realmente... Tipo, se o mundo acabar, a gente tem que ter um rádio. Exatamente. Sabe? Eu escuto rádio no carro e escuto rádio em casa de outra forma. Eu já não tenho mais aparelho de rádio, eu escuto rádio pela Alexa. Não é verdade? Alexa, toca Kiss FM, sabe? Alexa, qual é não sei o quê. Então, eu escuto rádio por lá e eu escuto muito do carro, que eu trago como jornalista, eu trago, sabe, aquele costume lá atrás, de escutar todas as rádios de manhã, ver o que está acontecendo. E eu adoro escutar rádio. Porque a rádio você vai fazendo e você concorda com o rádio, não é verdade? É verdade, você concorda e vai falando, a pessoa vai falando. Como se você estivesse conversando com o rádio. Conversando. E isso me traz uma memória afetiva muito importante sobre minha mãe, que escuta hoje rádio. Cresci com a minha avó escutando rádio, cantando. Minha avó já cantou muito tempo atrás, foi uma cantora de rádio no início. E a minha mãe sempre escutou muito rádio, aquela coisa. A primeira coisa, acorda de manhã, não é nem escovar os dentes. Acorda, liga o rádio e vai fazendo outras coisas. Porque é uma companhia. E quando você falou que não é ouvinte, é fã, voltou 30 anos, assim, pra mim. E faz muito sentido isso. E a responsabilidade disso, Thaís, de dirigir uma emissora, como é que tá sendo isso, você, como liderança feminina no mundo tão de homens, como é que tá sendo pra você esse desafio? Então, eu acho assim, no começo foi mais difícil, agora já tô mais... acostumada, as pessoas me respeitarem e tudo mais, mas tem né, um preconceito no começo. E
Hoje a gente tem mais, mais mulheres também trabalhando na rádio. Vocês têm bastante mulheres locutoras? Não Locutoras, lembro. tem 2 locutoras. Duas locutoras. Mas tem departamento financeiro, tem departamento comercial, OPEC. A gente tem bastante mulheres trabalhando. Sim. Conheço bastante mulheres locutoras também, aqui tem 2. Inclusive, um abraço para Alexandre Gomes, locutor da Kiss, queridão, também professor, colega. Um abraço, Alexandre. Adoro aqueles vídeos que ele faz lá, ele coloca na rede social dele, que tá lá na Kiss, sabe? Na hora gravando, coloca o celular. E eu falei para ele, viu? Ó, Alexandre, coloca o celularzinho lá, aparece mais. E tá bombando de seguidores, ó. A porcentagem é minha. Sua ideia. Mas é bem interessante isso, quando a gente assume isso, como eu já entrevistei outras também dirigentes de emissoras aqui, realmente é entrar num lugar onde tem muito mais homens do que mulheres e você dizer para o pessoal, ainda mais emissoras de televisão e rádio, que é um pessoal muito antigo que está ainda, que foram os precursores, claro, e você dizer, olha, não vai ser isso aqui mais, tá? Vai ser isso aqui. Vai ser diferente. Como é que é isso, Thaís? Então, essa parte que eu achei que no começo foi difícil, né? Porque tinha gente que já estava lá muito antes, né? E aí fala assim, eu tô aqui antes de você nascer, eu tô aqui, né? Nossa. Mas assim, já estava realmente há muito tempo. E aí teve que romper alguns paradigmas, mudar algumas coisas. Porque sempre foi assim. Mas não é porque sempre foi assim que é a melhor forma. Assim. Exatamente. Mas tem gente que acha assim, mas por que a gente está fazendo assim? Porque sempre foi assim. Entendeu? Aí entra o negócio de querer mudar um pouco a cabeça das pessoas, de que está vindo pela frente. A gente tem que se adaptar às novas realidades. Exatamente. Mas não é todo mundo que vai querer realmente se adaptar a isso tudo. Pois é. Porque tem pessoas que gostam de ficar ali. Exato. Não sair daqueles status quo. Porque romper isso é uma coisa que, se eu romper isso, eu vou deixar de fazer o que eu sempre soube fazer. Então, e não é só para a liderança. As pessoas têm medo. As pessoas têm medo de qualquer mudança. Sim. Qualquer que seja, existe um medo, porque não sabe o que vai vir. Então, é difícil. A mudança, ela gera medo. Exato. Que gera, na verdade, é não saber o que vai vir depois. Exato. Então, tem muitas pessoas que, em vez de trabalhar essa mudança, que legal, vou fazer. Dá um medinho, mas eu vou com medo mesmo. Não, mas se eu for, e aí? Mas tem que ir. Então, conseguir realmente implementar novas diretrizes, certo? Dentro de uma empresa que já vem de muitos anos, é um desafio. É uma empresa familiar que você está. Sim. E o que pega muito na empresa familiar? É complicado, por exemplo, quando as pessoas te veem só... ela é filha do fundador, por exemplo. Então, só está aqui porque é filha, não porque tem um mérito próprio, por exemplo, de ter feito. Então, tem que mostrar que não é só por isso. Que realmente tem algo para contribuir, para crescer, para evoluir a empresa. E não tem isso, e justamente essa questão, assim, de provar que pode, não é cansativo? É cansativo, acho muito cansativo. Eu sei que eu também já passei por isso, mas provar o tempo todo que você pode, que você boa, sabe? Eu já escutei isso hoje, inclusive, uma das gravações, que parece assim, que homem para se candidatar a uma vaga é 50% suficiente, ou seja, de qualificação, e ele vai aprendendo. A mulher tem que ter 80% cumprida aquelas qualificações. Então, a exigido mais. É exigido muito mais. Você sentiu isso antes na área corporativa, antes de ir para a rádio? Sente um pouco também? Assim, de uma forma geral no mercado, como você avalia isso? Então, é que assim, eu fui para o mercado corporativo, eu era bem nova também. Eu tive, assim, alguns preconceitos também de ser tão nova, por exemplo, de ir para outros países... dar treinamento sobre um país que eu não vivia naquele país. Então, eu tinha que conhecer a cultura rapidamente para poder treinar as pessoas do país, né? Então, quer dizer, era também um desafio muito grande. Mas eu consegui, me dei super bem e consegui trazer depois essa experiência de mudança, porque... basicamente, o que eu trabalhei fora foi justamente isso, implementar mudanças. Nossa.
entendeu? A gente levava as melhores práticas de negócio do mundo inteiro e implementar em determinado país. Então, é um pouco isso, é observar as melhores práticas do que está acontecendo no mundo do rádio e tal, para implementar aqui. Desafio? Imagina, e às vezes em casa é muito mais complicado. Exato. Porque é justamente isso, é um convencimento, a sensação que eu tenho, claro, é um convencimento contínuo de que você pode, de que aquilo realmente faz sentido, de que realmente, ó, isso aqui vai dar certo, tá? Se você fizer dessa forma. Aliás, tem essa diferença dessa capacidade de realmente receber essa mudança e se adaptar em relação ao pessoal de fora do país? O pessoal mais receptivo lá? É mais adaptável do que aqui? Ah, não sei dizer, porque assim, eu passei por vários países e cada um é de um jeito, né? Mas, no fundo, eu achava que as pessoas estavam receptivas, sim, porque eles querem, no fundo, todo mundo quer melhorar. Tem medo da mudança, mas todo mundo quer melhorar. Então, acabavam querendo acolher as mudanças, reestruturações. Então, eu acho que aqui não é diferente, aqui também. Porque as pessoas têm essa resistência, mas, no fundo, todo mundo quer o melhor. Claro. Então, eu acho que depois de entender o que vai acontecer, que também não é nada de outro mundo, né? Que vai ter mudança, mas não é que também vai ser uma coisa totalmente diferente. Então, as pessoas vão aceitando e acho que agora já está todo mundo muito mais adaptado e está funcionando bem. Sim. Aqui a gente fala muito no Brasil, no mundo todo hoje chegou o ESG, né, que fala sobre sustentabilidade, o social e governança. Sim. Fala com isso. Como você vê essa questão realmente falando em questão de inclusão e diversidade, tá? Hoje em dia, dentro dessas empresas de comunicação, de emissoras, isso é algo que já está um pouco mais, assim, absorvido, um pouco, uma certa Eu acho que resistência? ainda tá se desenvolvendo. Desenvolvendo. Eu acho que ainda não está num estágio mais maduro, mesmo na nossa emissora, mas no mercado em geral. Né? A gente está começando a trabalhar mais essa parte. Tem muitos desafios ainda. Não faltam. E o que você acredita que precisa ser trabalhado, implementado ainda mais quando a gente fala em sistema de comunicação aqui no Brasil? Então, eu acho que o sistema de comunicação a gente tem que trabalhar de uma forma mais integrada do que é hoje, que seria justamente isso, de ter, por exemplo, uma programação no dial, uma programação no streaming mais segmentada, uma comunicação 360, né? Por exemplo, mais na rua, para os ouvintes serem impactados, não só quando liga o rádio ou quando fala para a Alexa tocar o rádio. Então, o rádio tem que estar presente em todos os momentos, em várias situações e em formatos diferentes. Sim. Não só, realmente, como você disse, né? Claro, existem muitas pesquisas, muitas formas de conseguir implementar isso. Inclusive, da SET se falou sobre isso. Mas, é claro, eu vejo que na área do rádio não tem muita fala sobre isso. Por exemplo, o congresso teve 5 dias. Um dia foi dedicado ao rádio. Os outros 4 dias foi dedicado a TV, outras formas, nuvem, inteligência artificial, ok, que legal, mas, sabe, podiam olhar assim com mais fervor, mais carinho para o rádio, que realmente é uma forma de comunicação incrível. E que atinge milhares de pessoas. E que muita gente achava que ia morrer há muito tempo atrás. Exato. E o rádio continua cada vez mais forte. Mais forte, claro. Porque quando chegou, por exemplo, a televisão... Quando surgiu a TV no Brasil. O rádio vai acabar. Não, o rádio não acabou. Agora chegou, por exemplo, a internet, os streams. A televisão vai acabar. Não, a televisão não acabou. Porque uma coisa... na verdade, um complementa o outro. E que bom chegou agora a rede social, o streaming, porque vai complementar e vai reforçar. Então, tem muitas pessoas que, em vez de dizer, vai acabar, não, olha, de que forma que agora a gente pode inovar com isso, pode criar. É claro que a gente, com as coisas que vem acontecendo, a gente tem a provocação, a gente precisa crescer. E que bom.
que existe isso, não é verdade? Senão fica sempre a mesma coisa. Se reinventar é muito importante, né? Dentro disso da Kiss. O que a Kiss pensa em se reinventar? Assim, quais são os planos da Kiss agora para 2024 ainda, semestre, para o próximo ano? Na verdade, a Kiss agora a gente está passando por algumas mudanças. A ideia é ter uma programação mais abrangente, não deixando o público-alvo atual, mas trazendo um público um pouco maior de pessoas que, por exemplo, gostam de rock, mas nem sabem que gostam de rock. Por exemplo, tem algumas músicas de rock que as pessoas nem sabem, por exemplo, que são rock. Porque pensa que rock é só coisa mais pesada, entendeu? Então, assim, a gente está com uma campanha que é Descubra o Rock que existe em você. O que é isso? É para trazer essas pessoas, justamente, que gostam de um rock, mas não sabem nem que aquilo é um rock, entendeu? Mas é um rock, um soft rock, entendeu? Então, tem uma programação um pouco mais abrangente. Essa é a nossa ideia, para trazer um público maior para a rádio, para a gente crescer no nosso segmento. E também fazer eventos, né? A gente está vendo alguns eventos legais para acontecer para agora, para o ano que vem. Sim, fazer parcerias, inclusive é bem importante. Porque justamente isso, eu gosto também do rock, desse rock, do soft rock, sabe? Eu gosto bastante disso, o Alexandre sabe. Coloca lá. E é interessante porque eu estou acompanhando um pouco dessa mudança. Então, porque tem gente que, por exemplo, pensa que Kiss importante. FM, acha que Kiss FM é uma rádio só de metaleiro, de um rock mais pesado. E a gente quer mudar um pouco essa imagem. Legal. A gente quer, logicamente, continuar com esse público, que são nossos ouvintes, são super fãs da rádio, mas a gente quer trazer também um público que não é só de fanáticos, né? Assim, fanáticos, eu digo, só de um rock mais pesado, enfim. É uma programação que dê para, por exemplo, ouvir num consultório, entendeu? Não assim... como que eu posso explicar? Que não incomoda tanto, mas que ainda tem a essência do rock. Isso é bem importante, claro. E para poder, inclusive, ser consumido em muitos outros lugares, como você falou. No consultório, lá esperando, sabe? A pessoa fala, pô, que legal, gostei dessa balada, desse rock balada. Porque, assim, já aconteceu comigo, com meu marido, a gente pegar um táxi, por exemplo, e aí ele tá ouvindo uma determinada emissora, que é mais tranquilinha, assim, a música e tal. Aí ele fala, não, é que assim, quando eu sou muito fã da Kiss, mas quando eu estou sozinho, eu ouço a Kiss. Quando entra um passageiro, eu já coloco na outra, que é mais abrangente, que não tem tanto, que, sei lá, que o ouvinte não pode reclamar, que o passageiro não pode se incomodar, entendeu? Então, isso aí foi um insight que a gente teve. Pô, o cara gosta da Kiss, mas não tem coragem de deixar na Kiss para receber um passageiro, porque para um passageiro pode ser alguma coisa que pode incomodar, ou, entendeu? Por ter uma música talvez um pouco mais pesada, não sei. Sim. Então, aí teve um insight da gente tentar mudar um pouco essa imagem da rádio. É bem legal, assim, sabe? Quando você falou, porque a gente consegue abranger todos os públicos. Né? Exato. Isso é muito importante, sabe? É que nem você disse. Pô, que legal, mudou. Já entrei também no Uber, tava escutando, sabe, rock assim. Mas rock que ele tava escutando, eu gostei. Porque realmente não era... Claro, meio-dia ali, uma hora, a pessoa se movimentando, tá pensando e tal, vem de colégio, né? Ou volta, tá indo assim. E daí ele achou, daí também, que legal, gostei. Qual rádio você está escutando? A Kiss? Não, já peguei vários táxis, Ubers, ouvindo a Kiss. Sim. Mas tem alguns que falam isso, né? Que eles gostam da Kiss, mas quando tá com um passageiro, põe outra emissora, que é assim... eu acho que é até uma recomendação do Uber isso. Falaram? Nossa, eu não sabia. Sim. Será que fazem essa recomendação? Teve um que falou isso, que... a própria Uber aconselha eles a deixar numa determinada estação que é mais, assim, abrangente, né? Sim. Não, mas que tem também uns... Que a gente pega uns realmente um trecho de aplicativo que escutam, seja... Ou qualquer... também tem cada coisa. Você pega uns que estão ouvindo umas coisas que você quer morrer, né? Quer morrer. Tipo assim, umas músicas que não tem a ver com rock. Mas outro tipo de música, assim, sabe? Uma falta de percepção, noção, assim.
E, no entanto, tem outras que me escutam, pô, que legal, sabe escutar isso, ainda assim, realmente muito momento. E é interessante esse ponto de vista mesmo de vocês, porque vai realmente vendo vários outros estilos do rock, Exato. digamos assim, em determinados lugares. Daqui a pouco até pode ser um produto Exato. específico para isso. Mas isso é bem interessante. Mas que bom, assim, que aqui está tendo já essa visão, sabe, de conseguir realmente ver o que pode inovar dentro do seu produto, sem perder principalmente a sua identidade, Exato. sem perder principalmente a essência da Kiss. Exatamente, que a gente fala que a gente é a única rádio que sempre foi rock and roll. A gente nunca mudou a programação, virou pop, voltou. Então, assim, a gente sempre foi fiel à proposta do rock and roll. Isso é muito importante. Obviamente você gosta de rock and roll. Eu gosto. Vai dizer que não. Mas eu também gosto. Não, Claro, mas eu rock, também, eu também sou eclética, não sou Sim. fanática só gosto de rock and roll. Eu gosto de rock, mas eu gosto também de outros estilos. Você gosta de rock and roll e também, por exemplo, da outra... Do Sertanejo. Sertanejo. Não, então, o sertanejo é um estilo musical que eu nunca consumi. Eu comecei a ouvir por causa da rádio. Interessante. Interessante. Que é um desafio também Que é um pra desafio mim. também. Do rock pro sertanejo. Mas são duas coisas diferentes, mas também que são legais. Eu acho que tem público para todo mundo. Lógico. E, na verdade, a música sertaneja cresceu muito nos últimos anos. Muito. Teve um boom aí nos últimos 15 anos, vai. Claro que sempre teve outros E cantores tem muito clássicos. artista sertanejo Isso. novos surgindo e estourando, né? Inclusive, tem artista sertanejo que eles gostam de rock Uhum. e cantam música Sertanejo. sertaneja e trazem muitas influências do rock pro sertanejo. Exatamente. Eu já vi vários disso, conheço algumas pessoas, várias pessoas assim. Isso que é interessante, sabe? Então, por que se eles não eles fazem e são ecléticos, né? Tão diferentes, por que as emissoras não vão ser assim? Exato. É claro, rock, né? Cada um seu cada um, mas tipo, mudando, como você falou, aqui eles vão colocar um rock um pouco mais leve em alguns horários, em alguns locais, daqui a pouco. Isso que é importante. Esse olhar é um olhar de negócio, não é verdade? Sim. Que precisa ter. Exatamente. Era assim, como que a gente vai atingir um público maior para crescer no nosso segmento? Então, a gente chegou a essa conclusão que precisava fazer alguns ajustes na programação e é o que a gente está fazendo agora. Bem, então, ó, eu te agradeço a participação aqui. Você viu como foi rápido? Passou rápido. Mas assim, eu quero que, por gentileza, que você olhe lá para aquela câmera e você mande a sua mensagem para os seus fãs, para os fãs daqui, os fãs também da outra rádio, passando aí a mensagem relacionada realmente a todo esse processo que está acontecendo de mudança. O que a gente pode esperar aí da Kiss e outras rádios nos próximos tempos? Podemos esperar novidades, aguardem na programação da Kiss FM, para todo mundo descobrir o rock que existe dentro de você. Na Top FM também vem novidades por aí, a gente está fazendo um trabalho legal, lançamos o site ontem, que ficou muito legal também, e vem mais novidades por aí. Obrigada, viu, querida? Obrigada pelo seu protagonismo feminino também na liderança dessa emissora, que com certeza vai crescer mais e mais e aí conquistando muito mais fãs. Seja sempre bem-vinda aqui ao Falando de Ideias. Obrigada, viu? Muito obrigada a você. Gente, então, Falando de Ideias, fica por aqui, mas ó, ativem lá o sininho do canal, viu? Mi Silva, que tem um programa Falando de Ideias com esse conteúdo que está extraordinário e outros também que estão por vir. Um beijo!